Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir as atividades de história. Nós vamos corrigir as atividades tanto do livro quanto do caderno. Então busque o seu material e acompanhe a correção. Vamos começar a nossa correção por esta atividade que está aparecendo na sua telinha, uma atividade com data no dia 25/3/2020. Nessa atividade, eu peço para vocês responderem algumas questões no caderno de vocês e também eu peço para vocês fazerem uma atividade prática, imitando aí a pintura rupestre. E em nosso retorno eu vou ter o maior prazer de apreciar cada uma delas. Então façam com bastante capricho, ok? Então vamos para as perguntas. Número 1, defina. Letra A, período paleolítico. Período também conhecido como Idade da Pedra Lascada, em que as ferramentas eram feitas de pedra lascada para se tornarem mais cortantes e pontudas. Letra B, período neolítico, um período conhecido como Idade da Pedra Polida, em que grupos humanos passaram a produzir ferramentas e utensílios de pedra polida e assim obtendo objetos mais afiados e aperfeiçoados. Letra C, Idade do Bronze, período em que os humanos começaram a usar o bronze para produzir ferramentas. Número 2. O que são pinturas rupestres? Possível resposta. São desenhos feitos em rochas pelos primeiros grupos humanos. Número 3. Sobre o processo de sedentarização, explique o que eram caçadores-coletores. Caçadores-coletores eram grupos humanos que se alimentavam da caça, da pesca, entre outras coletas de alimentos. 4. O que significa sedentarização de acordo com o conteúdo da página 22? Refere-se ao período em que os seres humanos deixaram de coletar alimentos que a natureza oferecia e passaram a desenvolver prática como agricultura e pecuária para conseguirem aquilo que precisavam para sobreviver. Próxima atividade. Uma atividade com data no dia 1/4/2020. São questões abertas para serem resolvidas no caderno. Reforçando, as questões abertas podem estar um pouco diferente uma da outra, não tem problema. Estando dentro do mesmo assunto, não tem problema. Número 1. Em que século tiveram início as grandes navegações? No século XV. Número 2. Como começou o período conhecido como Grandes Navegações? Começou com o interesse de alguns países europeus de descobrir novas mercadorias para vender na Europa, ou seja, começou com o interesse de aumentar o comércio. Número 3. De onde vinham os produtos que os europeus compravam? Os produtos vinham do Oriente Médio. Caso você tenha colocado, vinham da Índia, da China, não tem problema, tá bom? 4. Quais foram os primeiros europeus a praticarem o comércio com o Oriente? Foram os portugueses. Sabemos que os portugueses, né, gente, foram os pioneiros no período de das grandes navegações. Número 5. Que invenções contribuíram para as grandes navegações? A caravela, a bússola e o papel. Número 6. Qual foi o caminho escolhido por Portugal para chegar às Índias? Portugal desejava chegar ao Oriente contornando a costa da África, ou seja, contornando o sul da África. Número 7. Por qual motivo Bartolomeu Dias se tornou um navegante importante no período das grandes navegações?
Bartolomeu se tornou um importante navegador por ter sido o primeiro europeu a navegar o extremo sul da África, chegando ao Oceano Índico. Número 8. O que fez Vasco da Gama em 1498? Comandou uma expedição que chegou ao Oriente. Número 9. A que conclusão chegou o navegador espanhol Cristóvão Colombo ao desembarcar na Nova Terra? Cristóvão Colombo chegou à América acreditando que havia chegado ao Oriente. Número 10 e última desta atividade. Por que a Nova Terra recebeu o nome de América? Em homenagem ao Américo Vespúcio, que percebeu que as terras não se tratavam das Índias, e sim de uma nova terra. Próxima atividade, uma atividade com data no dia 8/4/2020. Nessa atividade, nós estamos falando sobre o Tratado de Tordesilhas, um acordo feito entre Portugal e Espanha para acabar com os conflitos sobre as novas terras. Número 1. Quando foi assinado o Tratado de Tordesilhas? Esse documento foi assinado em 1494. Número 2. O que estabelecia o Tratado de Tordesilhas? Um acordo entre Portugal e Espanha, dividindo as novas terras entre eles. Número 3. O que acreditavam os portugueses sobre as terras que foram divididas entre Portugal e Espanha? Bem, eles acreditavam que, por terem sido os pioneiros nas navegações, as terras que Colombo chegou deveriam pertencer a eles. 4. Como ficou essa divisão? Essa divisão ficou da seguinte forma, gente. Ela estabelecia um meridiano que passava 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, ficando para Portugal a parte de leste desse meridiano e para a Espanha a parte oeste. 5. De acordo com a divisão política atual do nosso país, nosso estado faz parte das terras pertencentes à Espanha ou a Portugal? O território brasileiro faz parte da parte que era pertencente a Portugal. Número 6. Pinte no mapa acima, verde para Portugal e vermelho para a Espanha, conforme o Tratado de Tordesilhas. Então, eu colori o meu mapa, vocês vão ver aí na telinha o meu colorido e vocês vão fazer o de vocês, porém nas cores certas que eu indiquei aí, tá bom? Então é isso. Agora a gente vai corrigir a atividade do nosso livro, a atividade da página 44. Então feche o seu caderno e pegue o seu livro. Atividade do livro de História da página 44, a número 1, é a seguinte pergunta. No século XV, apenas a Europa e partes da Ásia e da África eram conhecidas pelos europeus. Na sua opinião, como as navegações contribuíram para a alteração nos mapas daquele período? Uma resposta possível para vocês colocarem é que, à medida que as novas terras eram descobertas, os mapas eles iam se tornando mais completos, né? Quanto mais terras eles conheciam, mais eles iam adaptando os mapas. Número 2. As grandes navegações foram possíveis graças à invenção e ao aperfeiçoamento de diferentes instrumentos e meios de transportes marítimos. Cite algum deles. Essa pergunta também estava no seu caderno. A bússola, a caravela e o papel impresso. Número 3. Vocês vão comparar o mapa a seguir com o mapa mundi atual. Quais são as diferenças? Discuta com os colegas e o professor.
Bem, discutir com os colegas e o professor, por enquanto, não vai ser possível, né, gente? Mas vocês podem colocar aí no caderninho de vocês, se vocês quiserem. Em nosso retorno, a gente faz essa possível discussão, ok? Mas vocês vão colocar aí, por exemplo, que a América aparece incompleta no mapa de 1502. Vocês podem colocar também que a Oceania era inexistente. Outra opção que vocês podem colocar, a Ásia também apresenta um formato diferente. Tudo isso é possível observar entre esse mapa com o mapa Mundi, que é o mapa atual, ok? E assim a gente encerra a correção das atividades de história.